Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na quarta-feira e nesta noite de estudo bíblico da Palavra de Deus e oração, eu quero te convidar para louvarmos e adorarmos ao nome do nosso Deus. Na abertura desse culto em família, nesse culto desse tempo em que nós estamos em casa, estamos nas nossas casas, estamos isolados do resto das pessoas, eu quero te chamar nessa noite para viver um tempo de adoração, de oração, de meditação na Palavra de Deus. Então, nós vamos orar para dar abertura a esse tempo de culto ao Senhor. E depois dessa oração, nós ouviremos um cântico maravilhoso que você pode cantar junto também. E logo depois do cântico nós voltamos. Senhor, é no nome do Senhor que aqui estamos, esta família, esta casa, esses irmãos, a tua igreja está reunida nesta hora e nós queremos declarar que estamos em culto ao Senhor. Receba a nossa adoração e nosso louvor, pois é para isso que nós estamos aqui nessa noite e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos sua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, ó Deus, nossa oração Altíssimo, sara esta nação, é o clamor
Eu quero começar com você nessa noite falando sobre a carta à igreja de Éfeso. Você deve se lembrar que nós começamos alguma série de sermões na igreja falando sobre as cartas das igrejas do Apocalipse. Nós conversamos algumas coisas já sobre o anjo da igreja, sobre o pastor da igreja, a mensagem de Jesus à sua igreja. E hoje eu quero iniciar falando com você, e nós vamos fazer isso a cada quarta-feira. Nós vamos falar de uma das igrejas, das 7 igrejas, durante 7 quartas-feiras, seja no tempo de isolamento social, ou querendo Deus, no tempo breve, já estejamos reunidos no templo. Nós vamos continuar, cada quarta-feira eu quero abordar com você, ou 2 quartas-feiras falando sobre uma igreja, o tempo é Deus que vai dizer, mas eu quero abrir esse tempo falando das 7 igrejas da Ásia, falando nessa noite de hoje com você sobre a igreja de Éfeso. Vamos tomar um texto para a meditação da palavra de Deus, que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, que diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das suas obras, e o teu trabalho, a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo, e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O Evangelho chegou a Éfeso. Nós estamos falando, e falamos na manhã de hoje, na manhã de domingo, aliás, sobre a carta de Paulo aos Efésios. E aqui nós mais uma vez vamos fazer uma abordagem à igreja de Éfeso. Deus tinha um tratamento específico para com aquela igreja nesta carta. Jesus queria conversar de uma forma particular com a igreja de Éfeso ao escrever essa carta. No ano de número 52 da era cristã, o Evangelho chegou à cidade de Éfeso. Paulo, na segunda viagem missionária, passa por aquela cidade, passa por Éfeso e prega lá na sinagoga. Você vai encontrar isso no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 19 e 20. Nós encerramos agora, na semana passada, os estudos sobre o livro de Atos, com a igreja, com aqueles que compareceram nos cultos de quarta-feira. Então você sabe do que eu estou falando. No ano 52, Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele chega à cidade de Éfeso e anuncia lá o Evangelho. Então naquela cidade habitavam Áquila e Priscila, e eles haviam acompanhado Paulo e ficam lá, trabalhando na profissão deles e evangelizando. O apóstolo inicia a sua terceira viagem e volta a Éfeso e acha ali 12 crentes e batiza esses novos irmãos. Naquela ocasião todos receberam o Espírito Santo, que era a grande novidade daqueles dias, a manifestação da igreja que estava em expansão. Aqueles que conheceram o Evangelho depois de Jerusalém, depois do Atos 2, na chegada dos apóstolos, por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho, mas anunciavam junto com o Evangelho o batismo com o Espírito Santo. Então nós temos mais uma certeza aqui de que o batismo com o Espírito Santo, o selo da promessa, o selo do Espírito Santo, ocorre na vida do crente por ocasião da sua conversão. Que coisa interessante. Eles deparavam com muitos discípulos que eram discípulos de João.
mas agora, ao conhecer o Evangelho de Cristo, eles se tornam discípulos de Cristo, aceitam a Cristo como Salvador e recebem o dom do Espírito Santo, recebem o batismo com o Espírito Santo para ser testemunhas, cumprindo o que está lá escrito em Atos 1:8, para ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Paulo permanece então naquela cidade por 2 anos, e ele depois continua a sua viagem, e quando ele regressa a Jerusalém, ele passa por Mileto, que está a 66 quilômetros de Éfeso, e ele tem lá um encontro emocionante com os anciãos da igreja. Você confere isso lá no livro de Atos, no capítulo 20, nos versículos 17 até o 38, existe essa passagem lá, onde Paulo encontra com os anciãos da igreja, com aqueles que já dirigiam as igrejas de Cristo, com os líderes da igreja. E 39 anos depois dessa data, dessa passagem de Paulo por Éfeso, então é escrita esta carta, vem a carta de Jesus àquela igreja. E o assunto principal que ocupa essa carta é o retorno, é a volta ao primeiro amor. Olhe bem, é de tal importância dedicarmos a esse tema, pensando no que ocorria com a igreja de Éfeso, porque 39 anos depois, exatamente 39 anos depois da instituição daquela igreja, ela havia perdido a sua essência. A igreja havia perdido o primeiro amor. Por isso Paulo fala com eles. Aliás, João escreve nessa carta na revelação de Apocalipse, no capítulo 2, ele chega para a igreja na sua carta e diz: olha, voltem ao primeiro amor, volte aos seus melhores dias. A conclamação aqui de João, o evangelista, era para que a igreja voltasse a ser igreja. A gente aprende aqui umas coisas, meus irmãos, com a carta da igreja de Éfeso, que Jesus conhecia as obras dela. Jesus sabia o que estava acontecendo no meio da igreja. Jesus estava vendo o que estava vendo. O amor deles havia se esfriado. Por isso ele fala: volte ao primeiro amor. O amor havia esfriado ali. Olha, a gente vive num tempo de apostasia, que a Bíblia diz assim, olha, sobre esse tempo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ainda falando desses tempos, você vai ler nas Escrituras Sagradas que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. A gente vive num tempo hoje que, penso eu, que essa carta, ou a carta à igreja de Éfeso, poderia ser escrita à igreja de Cristo da última hora. Não só de Éfeso, mas a igreja de Cristo que está no mundo. Ela é tão atual como nunca. Ela mexe conosco sobre o retorno, de voltar a praticar as obras do nosso início, do nosso tempo inicial. É necessário que voltemos. Ele vai dizer no versículo 2: eu sei das suas obras, do seu trabalho, da sua paciência. Deus conhece a sua igreja. Deus conhece a igreja. Olha, às vezes nós declaramos muita coisa em oração para Deus, porque temos que fazer isso mesmo. A oração é uma conversa com Deus, não é verdade? A gente está conversando com Deus na nossa oração, mas tudo que a gente fala para Ele já sabe, porque Ele é onisciente. Mas Deus quer ver a sinceridade do nosso coração. Primeiro, a confissão dos nossos pecados. Muito embora Ele saiba que nós pecamos, mas a necessidade da confissão, e a oração nos remete a isso. A igreja de Cristo precisa confessar os seus pecados para Deus. Deus conhece, Deus sabe da sua tribulação enquanto igreja, Deus sabe dos seus dias difíceis enquanto igreja, mas também Deus sabe da sua paciência, Deus sabe das suas qualidades, Deus sabe tudo, Ele está vendo tudo. O que precisamos é dizer sempre para Ele: Senhor, tenha misericórdia de nós. O amor aqui relatado, por isso ele fala: volte ao primeiro amor, volte aos seus melhores dias. Você deixou o primeiro amor, igreja de Éfeso. O amor é a essência da vida cristã. O amor na vida do crente deve ser o combustível que faz com que ele se mova nesse mundo. Paulo vai escrever aos Coríntios que nós podemos falar a língua dos homens, dos anjos, fazer um monte de coisas que ele enumera lá, eu não quero citar aqui, mas ele diz assim no final: se não tiver amor, eu serei como um símbolo que retine e ao longe. Ou seja, não adianta nada.
O amor une a igreja a Cristo. O que nos une a Cristo é exatamente o amor. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. A nossa relação com Cristo é uma relação de amor ágape, é de amor de Deus para conosco. E eu falei um dia desse na classe preparatória de batismo que existem 3 tipos de amor: o ágape, que é o amor que vem de Deus, o amor de Deus para conosco; o filial, que é o amor filantrópico, que é o amor humano, o amor de pessoas para pessoas, independente de qualquer coisa. E existe o amor eros, que é aquele que o mundo conhece, somente ele, e o amor para o mundo resume apenas no eros, que é o amor de um homem para a mulher, de uma mulher para o homem. O amor erótico é o amor que desperta um sentimento lascivo. Esses 3 tipos de amor. Mas o amor que move a igreja é o amor ágape, é a nossa relação com Deus. Ela é uma relação de amor, e o amor une, é essencial na vida da comunhão da igreja com Jesus. É através do amor que a igreja é vinculada a Jesus como a sua noiva. Que coisa interessante aqui. Em terceiro lugar, o amor também faz parte da vida de fé das pessoas. O amor é essencial à demonstração da vida de fé. A verdadeira vida de fé opera e se manifesta através do amor. Gálatas 5, versículo 6, nós vamos entender o que Paulo diz lá sobre isso. Então, o amor é um segredo da vida cristã. Nós falamos em 3 pontos que o amor é a essência da vida cristã. Ele se manifesta na vida do crente, que une a igreja a Cristo, que é uma vida de fé. O amor e a vida de fé fazem parte de um contexto só. Agora, o amor como um segredo na vida cristã. O amor está presente na comunhão nossa com Deus. Ele se revela, o nosso amor para com Deus e Deus para conosco se revela nesse momento da nossa comunhão com Ele. O amor é o vínculo da união, é o vínculo que une os crentes. O que faz eu amar o meu irmão, olhe bem, aí nós estamos falando do amor filial, é o amor que a igreja precisa viver de um irmão para com o outro. Ele precisa de nos unir, de fato, uns aos outros. O amor que vem de Deus, quando ele é praticado entre os irmãos da igreja, ele se torna o amor filial, o amor filantrópico. É o amor que desperta o sentimento de divisão das coisas, de compartilhar, sabe? De ter a liberdade de chegar para o meu irmão, para a minha irmã e dizer para ele: olha, meu querido irmão, eu estou com necessidade de compartilhar com você algo da minha vida pessoal. Olha, só a igreja que é possível isso. O amor que move a igreja também, e nós vamos aprender isso, que o ensinamento de Paulo para a igreja de Éfeso, havia uma cobrança nesse sentido, quando ele diz: volte ao primeiro amor. Era uma igreja, lá na igreja primitiva, e ele faz uma referência à igreja primitiva, onde as pessoas não tinham nada somente deles, tudo que possuíam, eles tinham tudo em comum. Como igreja primitiva, eles dividiam vendiam as suas propriedades e bens, traziam os valores e depositavam nos pés dos apóstolos. É desse amor que ele está falando. Volte ao primeiro amor. O amor na vida da igreja cobre todas as diferenças. Não importa se o meu irmão é de cor negra, é de cor parda, se ele é gordo, se é magro, se ele é isso, se é aquilo, não importa. Eu devo amá-lo incondicionalmente. E o amor que nós aprendemos com Cristo é um amor incondicional. E o amor e o trabalho do Senhor, isso nos impulsiona para o trabalho. Quando nós amamos a obra de Deus, e os crentes hebreus, eles mostraram o seu amor ao Senhor servindo aos santos. Hebreus capítulo 6, versículo 10, nós vamos ver o escritor aos Hebreus falando desse tipo de amor. Nós servimos uns aos outros com prazer. Olha que coisa interessante aqui. O amor de servir, a vontade de servir, o desejo de carregar o outro nos braços, se for preciso. A igreja precisa disso. O amor e a vida de Jesus estão internamente ligados. O amor conserva o crente separado até a vinda de Jesus, até a volta de Jesus. Só os que amam a sua vinda hão de receber a coroa da justiça. Paulo escreve disso na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, quando ele fala daqueles que amam a vinda de Jesus.
A Bíblia diz assim: se alguém não ama ao Senhor, seja um anátema, seja um estranho. Então, 1 Coríntios 16, versículo 22, Paulo trata disso. Eu quero finalizar esse estudo com você nessa noite, abordando a terceira etapa inserida na carta da igreja de Éfeso. Primeiro, ele fala que o amor é a essência da vida cristã. Segundo parte, ele vai dizer que o amor é o segredo da vida cristã. E em terceiro, ele nos convida a vencer pelo amor. Por último, a Bíblia afirma que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Mateus 24, versículo 12, eu citei isso antes: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Todos os crentes sofrem um ataque contra o seu primeiro amor. Neste momento, por incrível que pareça, o Covid-19 está sendo, de certa forma, um ataque ao primeiro amor. Quantas pessoas nesse momento estão sedentas, estão lamentando, estão com saudades das reuniões, da casa de Deus, não é verdade? Então isso está mexendo com a vida da igreja. Eu até penso que esse possa ser um tempo de crescimento. Penso que na sua vida deve estar sendo um tempo de crescimento, sim, que nós estamos reavaliando uma porção de condutas nossas. Aqueles que estão sentindo saudades da casa de Deus, e eu peço até que você faça uma avaliação sobre isso agora. Quantos cultos, às vezes, a igreja reunida no templo e você ficou em casa, sabe? E agora você sente falta. Então, quando tiver voltar essa oportunidade de reunir, reúna para tudo, priorize o dia de estar em comunhão com os irmãos, porque esse tempo aqui vai acabar em breve. Mas a nossa maior alegria de que aqueles que almejam os céus irão para lá todos juntos, e como igreja de Cristo, nada nos poderá tirar da presença dele. Vencendo pelo amor. Como permanecer no amor de Cristo? O crente vive em comunhão com Jesus e obedece e permanece no seu amor. Isso é muito interessante. Segundo, o amor do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco para nos ajudar. Olhe bem, a presença do Espírito Santo no meio da igreja é para nos admoestar a cada dia. Se você examinar o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele vai falar exatamente disso. Ele nos ajuda, inclusive, a vencer os ataques contra o amor, por ele mesmo, derramado em nossos corações. Romanos 5,5, Paulo trata disso lá, quando o crente tem em si o poder de Deus. É maravilhoso isso, né? Então, meus amigos, para finalizarmos, o abandono do primeiro amor tratado na carta da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, é muito perigoso. Algumas coisas eu cito aqui para finalizarmos sobre o abandono do primeiro amor. O primeiro é o descuido. O crente não pode descuidar. Nós temos metas, nós temos objetivos, e o inimigo ele trabalha 24 horas por dia para nos afastar do amor de Deus. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa: a mesma Bíblia vem nos garantindo assim: quem nos separará do amor de Deus? Há uma música muito bonita que a nossa igreja canta, que é: quem nos separará do amor de Deus? E ali vai enumerando as coisas que a Bíblia cita, que nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nós podemos terminar esse culto nessa noite cantando essa música. Eu acho que seria muito legal você cantar aí em família reunida. Nós vamos cantar daqui a pouquinho, encerrando esse culto nessa noite com o Brian. Quem nos separará do amor de Deus? Descuido, amor dividido. Quando alguém divide o seu amor entre Jesus e as outras coisas, indica que ele está abandonando o seu primeiro amor. O nosso primeiro amor é Jesus. Em terceiro lugar, a indisposição de perdoar. Isso tem prejudicado muitos crentes, a ponto de fazê-los a perder o primeiro amor. Em lugar de perdoar os ofensores, permite que uma raiz de amargura tome conta do seu sentimento. O escritor aos Hebreus trata disso lá no capítulo 12, versículo 15. Jesus nos perdoou com uma dívida muito maior, e por isso nós devemos perdoar aos nossos devedores. Eu quero terminar aqui, sabe, com a lição do perdão. Às vezes a igreja da última hora, ela sofre,
ela está sofrendo as consequências de alguém que está no meio da igreja, mas não tem um coração perdoador. Isso é perigoso, sabe? O corpo todo pode ficar doente por causa de um membro que está doente. O coração que não perdoa, ele não pode fazer a oração do Pai Nosso. O coração que não perdoa, ele não tem como, ele não tem contato, a sua oração é vaga, ela não alcança o objetivo, porque tem algo que está nos separando do contato de Deus. Nós colocamos Deus à prova quando nós oramos assim: perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Paulo trata disso nos seus escritos, e a carta também escrita à igreja de Éfeso, João o evangelista fala dessa questão, quando ele chama a igreja ao final: arrepende-te. Apocalipse 2,15, arrepende-te. Esta receita é infalível. O arrependimento significa que o faltoso reconheceu diante de Deus o seu erro, e ele chama a voltar a praticar as primeiras obras. Há uma trilogia para alcançarmos o perdão de Deus. A trilogia é arrependimento, confissão e abandono. Eu te concito nessa noite a pensar sobre isso, arrepender-se, a voltar ao primeiro amor, a voltar ao amor de verdade, para que a igreja do Senhor continue alegre, continue feliz, e que esse Deus nos ensine, nos mostre os caminhos que precisamos de percorrer para que possamos prosseguir no rumo do nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos cantar juntos? Quem nos separará do amor de Deus? Fome ou nudez, perigo ou espada, quem separará o amor de Cristo? Mas eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.